Vídeo hoje lá do Storybook Football. Vamos estar reagindo aqui com vocês hoje. Título do vídeo: As maiores brigas do futebol sul-americano, parte 1. Significa que teremos parte 2 ou parte 3, não sei. Quem vai dizer é o nosso amigo do Storybook Football. Então vamos estar reagindo aqui hoje, galera, junto com vocês. Vou deixar na descrição do vídeo todos os links possíveis, todos os créditos lá pro Storybook Football, e vamos lá pro vídeo. Uma confusão com o argentino, jamais a gente pode ficar de fora, tem que ajudar os companheiros. Entre brigar e bater o pênalti, Luiz Fabiano. eu prefiro ajudar na briga. Em poucas palavras, Luiz Fabiano resumiu o espírito do futebol sul-americano. Digamos que os jogos aqui têm um temperinho a mais. Os times sempre entram com muita vontade, muita disposição e às vezes disposição até demais, e a coisa acaba escalando para mais pura e simples violência. Então hoje vamos compilar as maiores porradarias da história do futebol sul-americano. São Paulo e River Plate faziam uma das semifinais da Copa Sul-Americana de 2003, até então a segunda edição da história do torneio. O jogo de ida em Buenos Aires terminou com vantagem para os donos da casa, 3-1. O São Paulo tinha a indigesta missão de reverter esse placar para avançar de fase. Jogando contra o tempo, o tricolor só conseguiu botar a primeira bola para dentro com 23 do segundo tempo. Rogério Ceni cobrou falta por baixo da barreira e a bola sobrou para Rico empurrar para o fundo do gol. E foi aí que começou a baixaria. Quando os jogadores brasileiros foram pegar a bola para recomeçar o jogo rápido, o goleiro Constanzo e alguns outros atletas do River foram para cima impedir e segurar a bola, conseguindo matar um bom tempo nessa brincadeira. Mas a situação foi controlada e logo que o jogo voltou, Tardelli acertou um lindo chute e igualou o placar agregado. Agora, o São Paulo vencia por 2-0. Golaço. No finalzinho do tempo regulamentar, Rico deu uma forte entrada e recebeu o cartão vermelho. Um argentino ainda foi expulso por reclamação. Mas foi no momento do apito final que o tempo fechou no Morumbi. E agora o pau quebra. Agora o pau quebra porque o jogador do River... O camisa 6 do São Paulo se estranhou com o argentino. Daí o camisa 2 do River foi pra cima e bateu no jogador do São Paulo. Daí surge Luiz Fabiano pra ajudar na briga e tenta dar uma voadora nas... Caraca, velho, a voadora de Luiz Fabiano foi foda. Costas dele. Daí corre de lá, chuta de cá e o goleiro reserva acerta uma voadora no camisa 5 do River. E como bem disse Kleber Machado, Aquela cena bonita, hein? Que beleza, hein? Ao final da confusão, o juiz expulsou Luiz Fabiano e Jean pelo lado são paulino e Barrado e Pereira do lado argentino. Velho. O problema é que o jogo ainda não tinha acabado. Teríamos a disputa de pênaltis, e Luiz Fabiano era o batedor de pênalti oficial do São Paulo. E é aí que ele dá aquela famosa entrevista saindo do campo. Uma confusão com o argentino, jamais a gente pode ficar de fora, tem que ajudar os companheiros. Eu sou o batedor oficial, tô de fora, infelizmente, mas entre brigar e bater o pênalti, eu prefiro ajudar na briga. Pro azar do São Paulo, Souza e Lugano desperdiçaram suas cobranças e o tricolor acabou eliminado por 4-2 nos penais. O River avançou para a decisão, onde teve pela frente o Cienciano de Cusco e, por incrível que pareça, perdeu para a equipe peruana por 4-3 no agregado, em um dos títulos mais surpreendentes do futebol sul-americano. Na Copa Libertadores de 2013, Grêmio e o Huachipato se enfrentavam pela última rodada da fase de grupos. Se engana você que pensa que era um jogo de pouca importância. As equipes chegavam empatadas em número de pontos e apenas um deles passaria para os mata-matas. O jogo era lá em Talcahuano, mas foram os visitantes que abriram o placar, com um belo gol de Zé Roberto que contou com uma bela ajudinha do goleiro chileno. O Huachipato chegou ao empate aos 42 do segundo tempo em cobrança de falta, mas não conseguiu a virada a tempo.
Com esse resultado, o Grêmio avançava pelo saldo de gols e deixava os chilenos pelo caminho. Porém, no pós-jogo, é relatado que o técnico do Grêmio, Vanderlei Luxemburgo, disse para o técnico adversário que eles já poderiam entrar de férias. Ele não O famoso professor. gostou muito do que ouviu e partiu para cima do brasileiro, começando toda a confusão. Confusão, olha aqui, ó. O membro da comissão técnica do Atipato tentando agredir. Agressão. Luxemburgo agredido. O alvo principal foi o Lucha, que tentou se esquivar com um passinho de capoeira, que acabou dando errado e ele escorregou no gramado, caindo no pé do policial. Jogadores do Grêmio sendo agredidos na entrada do túnel. Começou com a confusão com o técnico do Atipato. Alguns torcedores invadiram o campo, mas a polícia chilena rapidamente interditou o acesso ao túnel que levava aos vestiários e a briga foi apartada. Foi tudo muito rápido, mas ela tem um lugar especial aqui nesse vídeo, só pela ginga do Pofechô. Um capítulo que merece ser eternamente lembrado aqui do futebol sul-americano. Não acredito nisso não. O Pofechô. Cara, muito bom. Na edição de 2010 da Copa Libertadores, o atual campeão Estudiantes enfrentava o Internacional de Porto Alegre nas quartas de final. Os brasileiros conseguiram uma suada vitória no Beira-Rio com um gol aos 43 do segundo tempo e viajavam para a Argentina com a vantagem do placar magro. Porém, logo aos 20 minutos, o Estudiantes conseguiu empatar o confronto e aos 22 tomou a liderança com um golaço de Enzo Pérez. Esse resultado dava vaga à equipe de La Plata. E quando tudo já parecia resolvido e a torcida argentina comemorava, aos 43 minutos do segundo tempo, Juliano surge em meio à fumaça dos sinalizadores e marca o gol que coloca o Inter nas semifinais pelo critério do gol fora. O jogo logo se encerra e, de forma heróica, o Inter derruba os campeões da América. Nesse momento começa uma confusão entre Abondanzieri, goleiro do Inter, e o zagueiro Leandro de Sábato do Estudiantes. O goleiro reserva do Inter, Lauro, ainda chega por trás e agride de Sábato, que corre atrás de Abondanzieri e dá uma cabeçada. Que coisa triste, Lino. Olha o que está acontecendo. E tá cheio de gente que não tinha. E o de Sábado agora deu. E detalhe, tá? Eu acho que Abondanzieri, ele é argentino e, se eu não me engano, eu acho que ele jogou um Copa do Mundo com a Argentina. Se eu não estiver enganado. Se eu estiver enganado, vocês comentam aqui, tá? Pode comentar aí. Mas eu acho que, pra vocês verem, né, que a rivalidade sobra, independente de que seja argentino ou brasileiro. Sempre, se você tá jogando em time diferente, você vai sempre defender seu escudo, né? O revide ali no Abondanzieri. Enquanto isso, o couro comia também lá na entrada dos vestiários. Os jogadores do Inter que conseguiam corriam pra dentro. E alguém ali caiu no chão e não deve ter conseguido esquecer essa briga tão cedo. Abondanzieri já era muito experiente e jogou a vida inteira no futebol argentino. O outro pivô dessa confusão era Leandro de Sábato, que anos antes, em 2005, em um jogo contra o São Paulo no Morumbi, vestindo a camisa do Quilmes, ficou 2 dias preso por ter sido racista com o atacante Grafite. A imagem mostra de Sábato chamando o Grafite de negrito. Está comigo, vai até a delegacia. ¿Qué motivo? Por motivo de racismo. 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 Então podemos passar um pano Racismo? Argentino sendo racista? Não, não, não. Eu acho que tá tendo um engano aí, tá, amigo? O argentino não é racista. legal para a atitude do goleiro Lauro. Ele foi herói nessa. Como já dito, o Inter passou de fase, mas a participação dele nesse vídeo não acaba por aqui. Então vamos retomar sua campanha daqui 5 segundos. Após passar pelo Estudiantes, o Inter bateu o São Paulo nas semifinais para decidir o título contra o mexicano Chivas Guadalajara. No jogo de ida, o Inter começou atrás no marcador, mas conseguiu virar o jogo e se colocou em vantagem para decidir o título em casa. O jogo no Beira-Rio já começou com um clima hostil, pois logo na execução do hino brasileiro, o atacante mexicano Bautista saiu da fila e começou a aquecer. Isso porque o hino mexicano foi cortado de forma abrupta, e o atacante decidiu tomar essa atitude em protesto.
Assim como foi na ida, o Chivas que tirou o 0 do placar. Mas o time brasileiro era mais forte e no segundo tempo empatou, virou e ainda fez o terceiro, praticamente sacramentando o título. O Chivas até descontou no último lance da partida, mas de nada adiantou. O Inter era campeão da Libertadores com 5-3 no agregado. Saudades quando os times do México, dos Estados Unidos jogavam Libertadores, né? Saudades, não acontece mais. Era bem uma parada bem mais competitiva, né? Mas como não sei o que aconteceu, decidiram não querer mais. Sobra pra nós, né? E com o hino colorado já de fundo, Galvão Bueno começou a narrar as cenas lamentáveis que passaram a acontecer. O Inter faz a festa. Os jogadores mexicanos querem confusão por ali. Os jogadores do Inter querem se abraçar. E o Reynoso faz uma confusão lá no meio. Que coisa feia. Que coisa feia. Destaque para o zagueiro índio, que foi para cima de 5 mexicanos e saiu relativamente ileso. Bautista, aquele lá da confusão do hino, chegou a se armar de uma muleta para partir para cima dos colorados. Existem diversas versões para o motivo que originou toda essa confusão. Uma delas diz que um jogador do Chivas se ajoelhou com as mãos no rosto, triste pela derrota, só que o capitão do time, o zagueiro Reynoso, achou que ele tinha sido agredido por um torcedor colorado, o que o fez partir para cima e começar tudo isso. Outra versão diz que algum torcedor colorado, depois de invadir o campo, xingou os jogadores do Chivas. Foi por isso que Reynoso, de cabeça quente, partiu para cima. Mas todas as versões envolvem o zagueiro Reynoso, que é o mesmo que, abre aspas, na Libertadores do ano passado, em 29 de maio, o zagueiro tossiu e espirrou no rosto do argentino Penco nos acréscimos do empate por 1-1 com o Everton do Chile. Naquele momento, o México era assolado pela epidemia de gripe suína. Depois da final de 2010, que terminou dessa forma lamentável, vamos avançar até a final de 2011, onde, adivinha só, também terminou em porrada. Santos e Peñarol chegavam à finalíssima. O jogo de ida no Uruguai não saiu do 0-0. Tudo seria decidido no Pacaembu. Demorou para sair, mas no primeiro minuto do segundo tempo, Neymar coloca o peixe na frente. Danilo amplia e o Peñarol desconta com um gol contra. Marcado pelo zagueiro Durval, que tem a incrível estatística de 2 finais de Libertadores e 2 gols contra. O Santos conquistava a América pela 3ª vez. Foi então que a cena do ano passado se repetiu. Hino tocando, comemoração acontecendo, quando... Pera, tá acontecendo alguma coisa chata ali. Vai, ignorância do Uruguai, ó. A briga. A briga tá feia ali no meio. Eu falei antes. É sempre a mesma coisa. O que originou toda a confusão foi um torcedor santista que invadiu o campo e foi tirar sarro na cara de um jogador uruguaio. Ele saiu correndo atrás do torcedor até que os jogadores do Santos viram e foram defender o moço. E aí sobrou pra todo mundo que tava ali no meio. Não teve jeito, virou pancadaria. Depois da primeira confusão, a situação parecia ter sido controlada, chegou a galera do deixa disso, o Elano estirado no chão parecia ter levado a pior, mas até aí tudo bem. Até que já perto da linha de fundo, um jogador do Peñarol decide dar uma voadora no meio de todo mundo, o que deu início ao round 2. Esse muito mais brutal do que o primeiro. Não precisa disso, não precisa disso. Kleber, você desculpa, E os jogadores do Santos, e os caras continuam. Tem um tal de 14 ali que é o Aguiar, que encheu... Ainda na Libertadores de 2011, voltando para a fase de grupos, pelo grupo 3, o Fluminense chegava na última rodada como lanterna, com apenas uma vitória conquistada. As chances de classificação eram mínimas, mas existiam. Ele precisava vencer o Argentinos Júniors lá na Argentina e torcer para o Nacional não vencer o América do México em casa. Com o 0-0 se arrastando lá em Montevidéu, o Fluminense precisaria não apenas vencer, como vencer por 2 gols de diferença. Mas eles não eram os atuais campeões brasileiros à toa. Com uma mãozinha do goleirão argentino, o Fluminense conseguiu vencer por 4-2 e se classificou para as oitavas de final junto ao América do México. Mas foi após o apito final que começou o pega pra capar.
Os argentinos partiram para cima dos jogadores do Fluminense. Tem briga, agora tem pancadaria. Agora é pancadaria generalizada. Tá apanhando ali o Conca. A polícia olha, nada de polícia. A polícia assiste passiva. Agora pancadaria generalizada. O segurança do Fluminense está desesperado olhando pro policial e falando: vocês não vão fazer nada? E os argentinos estão vindo atrás do pequeno Conca. O time do Fluminense tá correndo pro gramado, corre, pro vestiário. Tenta ir pro vestiário. Briga generalizada aqui na Argentina. O Fluminense tenta correr pro vestiário. Demorou cerca de 1 minuto até a polícia tomar alguma providência e colocar panos quentes na situação. O Fluminense foi até as oitavas de final daquela edição, caindo de forma surpreendente naquela noite esquecível que ceifou 4 dos 5 times brasileiros. No meio da briga entre Fluminense e Argentinos Júniors, o narrador menciona: Mais uma vez o time do Trolho briga com o time do Fluminense. Essa briga aconteceu na semifinal da Sul-Americana de 2009, no jogo de volta entre Fluminense e Cerro Porteño. O elo em comum é o técnico adversário, Pedro Troglio, que em 2011 era técnico do Argentinos Júniors e em 2009 estava à frente do Cerro. O jogo de ida daquela semifinal foi jogado lá no Paraguai, mas foram os brasileiros que saíram com a vitória. 1-0 gol de Fred. Agora que o Flu fez o mais difícil, bastava apenas segurar o resultado em casa. Mas não foi simples assim. O Cerro abriu o placar aos 6 minutos com Cáceres, e o jogo ganhava contornos dramáticos. A decisão ia se encaminhando para os pênaltis, até que aos 92 minutos, o zagueiro Gum deu uma de atacante e empatou o jogo. O Cerro foi desesperado para cima e Alan aproveitou o goleiro adiantado, driblou Barreto e botou o último prego no caixão do Cerro. O Fluminense está na final. Mas foi durante a comemoração do gol que começou uma briga generalizada próximo ao banco do Cerro. Briga feia mesmo. É difícil até de tentar falar quem fez o que ali naquele meio, porque era tanta gente dando pontapé espalhado que fica impossível. Mas o time do Cerro foi mandado pro vestiário na base do cacetete e o juiz encerrou o jogo ali mesmo. O único jogador expulso foi o goleiro reserva do Flu, Fernando Henrique, por agredir jogadores da equipe paraguaia. Na decisão, o Fluminense acabou derrotado pela LDU. Sim, de novo, eles perderam a Libertadores de 2008 para a LDU e no ano seguinte perderam a Sul-Americana, os dois de forma muito semelhante. E o pior é que hoje em dia isso seria impossível, porque não dá para ser campeão da Libertadores e jogar a Sula no ano seguinte. Opa, calma lá. Antes da gente ir para a próxima porradaria, eu venho aqui te pedir bem rapidinho para você se inscrever aqui no canal. 63% das pessoas que veem os vídeos ainda não são inscritas. Não custa nada, é absolutamente... Boa, rapaziada. Mais uma vez ressaltando aqui, tá? Vão lá, deixa o like, se inscreva no canal do Storybook Football. Deixa o like para fortalecer. Faça igual eu aqui, ó. E... de graça, e você dá uma força pro canal continuar crescendo cada vez mais e continuar produzindo conteúdo de qualidade aqui pro YouTube. Tem vários vídeos bem legais aqui, depois que você terminar esse, dá uma olhada lá que eu tenho certeza que você vai gostar. E bom, recados dados, perdão pela interrupção, vamos voltar pro vídeo. Três anos antes, dessa vez na fase de grupos, o Cerro Porteño novamente marcava presença. O clube paraguaio entrava em campo praticamente eliminado. Precisava de uma combinação bem complexa de resultados. Vencer o Palmeiras fora e torcer pelo empate entre Atlético Nacional e Rosário Central na outra partida. Mas o jogo, que começou truncado, não teve nada demais até o último lance do primeiro tempo, quando Baez montou em cima de Washington e deu início a toda a confusão. Começou um estranhamento, xingamento de lá, empurrão de cá, mas as equipes desceram pro vestiário relativamente em paz. Mas na volta ao campo, o juiz expulsa Douglas e Baez. Então Baez se descontrola e dá um empurrão em Douglas. Isso foi o estopim. Não teve volta.
a coisa saiu completamente do controle. São relatados 15 minutos de pura trocação entre as duas equipes, selvageria pura. Inacreditavelmente, o juiz não expulsou mais nenhum jogador. E por incrível que pareça, Edmundo, que gosta de uma confusão e vai aparecer mais nesse vídeo, ficou apenas assistindo tudo. Depois de controlada a situação, os times disputaram o segundo tempo normalmente. O Cerro até conseguiu vencer por 3-2, um resultado ótimo se não fosse a vitória do Atlético Nacional no outro jogo, ou seja, foi tudo em vão. Esse placar acabou prejudicando o Palmeiras, que por ter tropeçado em casa acabou ficando com o segundo lugar do grupo e ao invés de pegar um adversário mais acessível, acabou caindo logo com o São Paulo nas oitavas de final, onde foi eliminado. Libertadores de 2004. O saudoso São Caetano fazia aquela que seria sua última participação no torneio. Eles não sabiam disso ainda e estavam vivíssimos. Nas oitavas de final era páreo duro. Caíram contra o América do México, equipe de melhor campanha na fase de grupos, que, adivinhem só, dividiu o grupo com o São Caetano e venceu a equipe brasileira 2 vezes na primeira fase. E parecia que o filme ia se repetir quando Gonzalez abriu o placar para os mexicanos em plena Anacleto Campanella. Isso até Anderson Lima cobrar falta do meio da rua e fazer um golaço para igualar o marcador. Gol que contou com uma colaboração do goleiro Ochoa. Sim, aquele. Oviedo ainda marcou contra e o São Caetano foi para o México com o placar vantajoso de 2-1. No Azteca, os mexicanos abriram o placar e igualaram o agregado no primeiro tempo, mas o São Caetano não se intimidou e buscou o empate. Nos acréscimos, Silvio Luiz dá aquele migué para matar tempo e Blanco, jogador do América, dá uma cotovelada em Anderson Lima. A briga só não começou aí porque a turma do Deixa Disso conseguiu adiar. O problema é que após o apito final que sacramentou a classificação do São Caetano, um gênio achou que era uma excelente ideia imitar uma águia, o mascote do América, lá no Azteca lotado. Óbvio que a galera de lá não digeriu legal e começou uma batalha campal ali em terras mexicanas. Silvio Luiz sai correndo e consegue espaço em meio aos pontapés e se joga no túnel do vestiário. Enquanto isso, o goleiro reserva do São Caetano entra em uma trocação sincera com o massagista do América. Logo, chega o reforço dos companheiros. A esse ponto do vídeo, eu acho que eu começo a entender a real função de um goleiro reserva. Reparem que é a 3ª ou 4ª vez que o arqueiro suplente está completamente envolvido na briga. Provavelmente pelo tamanho também. Então é sempre bom ter um goleiro reserva bom de porrada. Não demorou muito para os torcedores começarem a invadir o campo. Teve até carrinho de mão sendo arremessado. A polícia, no meio disso tudo, tentava controlar a situação, mas sem muito sucesso. Depois de quase 10 minutos de guerra, os jogadores do São Caetano conseguem sair correndo para o vestiário. O saldo foi de apenas 10 feridos, não sei como, e 7 detidos. Depois de voltar vivo dessa aventura em terras mexicanas, o São Caetano teve pela frente o Boca Juniors, e infelizmente acabou sucumbindo nos pênaltis após 2 empates. O Boca, que foi finalista daquela edição contra o possante Once Caldas. Agora, imagina se o São Caetano passa. Mas calma que a gente ainda vai falar mais dessa Libertadores nesse vídeo. Após eliminar o São Caetano, o Boca Juniors teve pela frente o River Plate, um super clássico valendo vaga em final de Libertadores. Era o maior duelo entre as duas equipes até 2018. A ida foi disputada na La Bombonera, e era um jogo violentíssimo. Como qualquer Boca e River, para falar a verdade. Aos 28 minutos, Schiavi de cabeça coloca o Boca na frente. 4 minutos depois, em uma falta no meio do campo, Cassini e Galhardo se estranham. Nem de perto um dos lances mais brutais da partida, mas o juiz decide por expulsar os 2 atletas. Depois da indignação com o árbitro, quando os jogadores estavam saindo do campo, eles voltam a discutir, se até então não tinham um motivo bom para expulsar os atletas. Galhardo, que hoje é treinador do River, né? Desde 2017, eu acho, ou 2018. Atletas, eles resolveram dar um. Jogadores de Boca e River começam a se empurrar e trocar xingamentos.
Abondanzieri, o goleiro do Boca, foi quem levou a pior. Amélie puxou seu cabelo enquanto Galhardo, já expulso, o arranhou no rosto. Logo depois é possível ver os dois agarrados novamente ali fora do bolinho. Isso tudo até o camisa 1 ser afastado pelo goleiro do River, Lux, que não tem nada a ver com a marca de sabonete, importante frisar. Nesse momento, a câmera mostra o preparador físico do River estirado no chão, com um ferimento nos olhos. O repórter diz que foi em um confronto com o Esqueloto, camisa 7 do Boca. As comissões técnicas a essa altura já estavam ali no bolo. Logo entra a polícia para tentar controlar a situação, que já tinha saído de controle há muito tempo. Galhardo é então retirado do campo de jogo pelas autoridades argentinas. Abondanzieri, que já tinha sido mencionado anteriormente nesse vídeo, saiu com o rosto sangrando depois do arranhão de Galhardo. Rapaziada, assim, a gente ri porque é uma coisa bem inusitada, né? Mas é uma coisa muito séria daqui do nosso continente, né? Se você prestar atenção, pode ter um lance ali, um lance aqui na Europa de alguma briga, alguma coisa assim. Mas, cara, aqui é uma coisa incessante, velho. Uma vez ou outra aí, sempre vai ter briga e isso pode ser uma coisa muito mais trágica, porque pode ter criança, pode ter mulher, adultos, homem mesmo adulto no caso, pode sofrer algum dano e pode perder a vida, então é uma coisa bastante séria. E mesmo com tudo isso, o juiz não expulsou mais ninguém nessa confusão. Foram mais de 10 minutos de paralisação e o jogo foi retomado como se nada tivesse acontecido. Não deu nem 5 minutos depois de tudo isso, e Garcés deu uma entrada criminosa no jogador do Boca e foi expulso. Nossa mesmo senhora. com um a mais e jogando em casa, o Boca não conseguiu ampliar a vantagem. Embora até tenha feito um gol mal anulado e teve um pênalti não marcado pela arbitragem. No jogo de volta, foi o Boca que ficou com a menos. O River então aproveitou e empatou a série. Depois de mais uma expulsão, dessa vez do lado do River, Tevez recoloca o Boca à frente aos 89 minutos. Na comemoração, ele imita uma galinha e é expulso. Logo no minuto seguinte, o River vai pro tudo ou nada e consegue o gol que levava a disputa para os pênaltis. Nas penalidades, Maxi Lopes desperdiça a última cobrança do River e o Boca vence por 5-4, eliminando o rival e se classificando para a decisão da Libertadores. Depois de toda essa guerra para eliminar o maior rival na partida mais importante da história do clássico até então, o Boca via o Once Caldas se tornar o seu adversário na final ao surpreender o São Paulo do outro lado da chave. Após 2 empates, o Boca foi para sua terceira decisão de pênaltis seguida e perdeu para a equipe de Manizales. O que mais me impressiona, fora o fato do Once Caldas ter saído campeão, é que o Boca tinha acabado de eliminar São Caetano e River nos pênaltis. Daí contra o Once Caldas, eles não só perdem, como eles perdem de 2-0. O Boca perdeu 4 pênaltis, não acertou nenhuma cobrança. Eu nunca vi isso. Doideira. Estranho, né? Vamos voltar alguns anos até 1991, quando Colo-Colo e Boca Juniors jogavam valendo uma vaga na final da Libertadores, título nunca conquistado até então por um clube chileno. O jogo de ida na Argentina foi vencido pelo Boca por 1-0. Uma semana depois, o Colo-Colo precisava vencer por 2 gols de diferença para ir à decisão. Jogo esse que ficou conhecido como a Batalha de Macul. O Boca conseguiu segurar o resultado favorável até o segundo tempo, mas com 20 minutos da etapa final, Martínez abriu o placar para os donos da casa. Praticamente no lance seguinte, o Colo-Colo amplia 2-0. Agora eram os chilenos que estavam se classificando. Reparem a quantidade de fotógrafos e pessoas que invadem o campo no momento do gol. Então, isso acontece porque para intimidar os argentinos, a direção do clube chileno conseguiu infiltrar torcedores disfarçados de fotógrafos e repórteres no campo. Aos 74, o Boca chega a fazer o gol de desconto, mas faltando 8 minutos para o fim do jogo, Martínez aparece de novo para sacramentar a classificação do Colo-Colo à final. Na comemoração, a TV passava o replay do terceiro gol,
quando os repórteres chamam desesperados. Una bataola espectacular en el campo de juego, le estamos escuchando. Sí, algo escandaloso. Abud vino y botó una cámara con la cual estamos transmitiendo nuestro canal, la botó al foso y realmente es escandaloso. Vino, agredió a nuestro camarógrafo y también a la gente que estaba en la asistencia. As câmeras da TV pouco mostram, então eu tenho que me basear mais nos relatos do que aconteceu. Um jogador do Boca foi buscar a bola dentro do gol, mas os torcedores do Colo-Colo, que estavam como fotógrafos, invadiram o campo e esconderam a bola. Nesse momento, o preparador físico colo-colino empurrou esse jogador do Boca no fosso do estádio. Ele então começa a agredir os cinegrafistas e torcedores da equipe chilena que ali estavam. Aí o circo estava armado já. Os jogadores do Boca foram pra cima, tinha a polícia, os torcedores do Colo-Colo e muitas câmeras e equipamentos sendo quebrados. A poeira só foi começar a baixar quando a polícia chilena entrou com os cachorros no campo. Um deles, inclusive, chegou a morder o glúteo direito do goleiro do Boca, Navarro Montoya. Esse cachorro, chamado Ron, acabou virando um símbolo pro Colo-Colo, ganhando até carteirinha de sócio do clube. Depois de mais de 10 minutos do jogo paralisado, a Batalha de Macul foi encerrada com o Colo-Colo se classificando para a decisão da Copa Libertadores de 1991. O seu adversário na final foi o Olímpia do Paraguai, e fazendo resultado em casa novamente, o clube chileno foi pela primeira e única vez campeão da Copa Libertadores, sendo também o único de seu país a conseguir tal feito. Como você deve ter notado, briga é uma coisa que não falta aqui na América do Sul. Você com certeza deve estar aí lembrando de várias que ainda não apareceram por aqui. Mas fica tranquilo que elas não serão ignoradas. Para não deixar nada de fora e falar de todas com a devida atenção, eu vou quebrar esse vídeo em duas partes. Então comenta aí embaixo qual briga que não pode faltar na parte 2. Lembrando que estamos falando apenas de jogos válidos por competições sul-americanas, ou seja, Libertadores, Sul-Americana, Recopa ou qualquer outra que já tenha sido extinta. Essa primeira parte vai se encerrando aqui. Se você curtiu, não se esqueça de curtir e se inscrever para não perder a sequência. A parte 2 vai sair ainda esse mês, então fiquem ligados que assim que eu terminar de editar, eu solto ela para vocês. Se você curtiu essa primeira, eu tenho certeza que você vai curtir a parte 2 também. Bom, minhas redes sociais estão aí na tela se você quiser me seguir, porque por hoje... Vídeo muito bom lá do Storybook Football. Estou ansiosíssimo para a segunda parte, né? E é isso, galera. Se vocês gostaram do vídeo, se inscreve aqui no canal, deixa o like para fortalecer, comenta aqui o que você achou do vídeo e até a próxima. Falou!